E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, infelizmente, é a realidade de milhares de brasileiros. A crise habitacional no Brasil. É isso aí. E para entender melhor esse problema, a gente vai até o Mato Grosso. Uma ótima escolha. Mato Grosso, sabe, ele funciona como uma espécie de microcosmo da crise em todo o país. É tipo um retrato da situação geral. Exatamente. E a gente teve acesso, olha só, aos registros de uma comissão legislativa que se aprofundou no tema. É sério. Que legal. Com depoimentos de moradores, políticos, especialistas. Nossa, que material rico, hein? Dá para ter uma visão bem completa, né? Ah, com certeza. E logo de cara já a gente vê a dimensão do problema. O déficit habitacional no Mato Grosso, ele passa de 500 mil de moradias. Caramba, 500 mil. É muita gente. É muita gente. Só em Cuiabá, a capital, são mais 70 mil famílias sem casa. É, e a gente sabe que a crise não é só a falta de moradias, né? A qualidade das que existem também é um outro mal. Ah, total. Teve um depoimento, inclusive, que me deixou chocada. Um dos participantes falou da visita dele a um projeto habitacional onde 400 casas, pasme, derreteram. Nossa, essa história das casas que derreteram é realmente chocante. Sabe o que é mais triste? Ok. Segundo o depoimento, isso aconteceu por causa de má qualidade da construção, uso de materiais inadequados e, claro, atrasos nas obras. É uma mistura de fatores, né? Hum. E essa situação, sabe, me leva a pensar numa questão crucial da história do Brasil. Interessante. O êxodo rural, o crescimento desordenado das cidades, tudo isso contribuiu e muito para a crise que a gente vê hoje. Sem dúvida. As pessoas migram para os centros urbanos buscando oportunidades, mas acabam enfrentando várias dificuldades, né? Pera. Inclusive a falta de moradia adequada. E aí, como conciliar essa necessidade urgente por moradia digna com esse legado de ocupações irregulares, disputas por terra? É a grande questão. E é aí que entram as políticas públicas, né? Uma das principais iniciativas do governo para tentar solucionar esse problema é o programa Minha Casa, Minha Vida. Sim, um programa bastante conhecido. Mas como você pode imaginar, ele também enfrenta vários desafios. A gente vê isso refletido nos depoimentos da comissão, né? Sim, sim. Bastante debate em torno do sucesso e principalmente das falhas do programa, questões como financiamento, burocracia e, infelizmente, a questão da corrupção. Pois é. E por falar em corrupção, teve um depoimento que me deixou bastante pensativa. Um ex-construtor descreveu com detalhes os esquemas de propina e desvio de verba que ele presenciou na indústria da construção. Ele argumenta que essas práticas ilegais impactam diretamente o andamento e a qualidade das obras. É realmente revoltante pensar que a esperança de tantas famílias por uma casa própria é jogada no lixo por causa da ganância, da corrupção. E o que a gente tira disso? Qual a lição, a reflexão que fica? Bom, eu acho que esse depoimento mostra a necessidade de mais transparência e mecanismos de controle mais rigorosos em relação aos programas governamentais. Afinal, estamos falando de recursos públicos, do dinheiro do contribuinte, que deveria ser usado para garantir direitos básicos como o da moradia. Concordo plenamente. Por falar em programas habitacionais, a faixa zero do Minha Casa, Minha Vida, que é voltada para as famílias de baixíssima renda, gerou bastante polêmica, né? Sim, a faixa zero foi um dos pontos mais debatidos na comissão. Ela questiona a eficácia do programa em atingir o público que mais precisa. Ela levanta a questão, será que o programa realmente está beneficiando quem mais precisa? Exatamente. Enquanto alguns defendem que a iniciativa realmente beneficia as famílias mais pobres, outros argumentam que, na prática, quem acaba levando vantagem são famílias com renda um pouco maior, que conseguem, digamos, driblar os critérios de seleção. Entendi. Teve um líder comunitário, inclusive, que relatou casos de moradores que esperam há anos por uma casa, enquanto veem outras pessoas com mais recursos furando a fila. É de cortar o coração. Realmente, esses relatos de injustiça e desigualdade são de partir o coração. Eles revelam as falhas e contradições de um programa que, em teoria, deveria ser a salvação para muitas famílias. E o que me intriga é como garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa, sem espaço para favorecimentos ou jeitinhos. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. É verdade. Mas antes de tentarmos respondê-la, que tal a gente dar uma pausa para um cafezinho? E já voltamos para desvendar mais detalhes dessa crise habitacional no Mato Grosso. Boa ideia. Fica com a gente. Voltando ao nosso mergulho na crise habitacional no Mato Grosso, a gente viu que a situação é complexa, né? Mas, em meio aos problemas e desafios, a gente viu também que surgem algumas alternativas, sabe, interessantes. Verdade. Uma delas que me chamou bastante atenção foi o projeto Moradia por Autogestão, Sim. que coloca a comunidade no centro do processo, né? Incentivando a participação e o empoderamento das famílias. É isso aí. A ideia central da Moradia por Autogestão, ou Sweat Equity, como é conhecido lá fora,
é que as próprias famílias participem da construção das suas casas com a ajuda de profissionais e técnicos. Legal. Mas como isso funciona na prática? Teve alguém nos depoimentos da comissão que, vivenciou essa experiência? Sim, tivemos a participação de um deputado Leleco, de Minas Gerais. Ele trouxe a experiência do estado dele com a moradia por autogestão. Ele defendeu essa abordagem como uma forma de garantir moradias mais dignas, espaçosas e com custos, claro, menores. Que bacana. E como eles garantem a qualidade das construções? Afinal, nem todo mundo é pedreiro ou engenheiro, né? Pois é aí que entra a importância do acompanhamento técnico e da capacitação dos moradores. Em Minas Gerais, por exemplo, eles investem bastante em trabalho técnico-social, acompanhando as famílias durante todo o processo, desde a escolha do terreno até a finalização da obra. Entendi. As famílias recebem orientação técnica, aprendem, né, os macetes da construção e, ao mesmo tempo, colocam a mão na massa, literalmente. Isso. E o mais legal é que a comunidade participa de todas as etapas, desde a escolha do terreno até a administração dos recursos. É um processo que, além de reduzir os custos da obra, também promove o empoderamento e o senso de comunidade. Parece um modelo bem interessante. Mas e aí, o que o pessoal aqui do Mato Grosso achou dessa ideia? Teve gente que se animou bastante com a proposta, viu como uma alternativa viável para reduzir o déficit habitacional no estado, mas também teve quem, levantasse algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Principalmente em relação à capacidade técnica e à organização da comunidade para tocar um projeto, dessa magnitude. Afinal, construir uma casa não é tarefa fácil. Exige planejamento, coordenação e, claro, conhecimento técnico. Faz sentido. Imagina a logística de coordenar a mão de obra, comprar os materiais, garantir a segurança da obra. Nossa, não deve ser nada simples. Exato. E é por isso que a assistência técnica especializada e a capacitação dos moradores são tão importantes. O deputado Leleco mencionou que em Minas eles têm um marco regulatório bem definido para esses projetos, com critérios rigorosos para garantir a segurança das construções. Legal. Então a gente vê que para dar certo, a moradia por autogestão precisa de um bom planejamento, apoio do poder público e principalmente a participação ativa da comunidade. Com certeza. E além da autogestão, outro tema que surgiu com força nos debates foi a regularização fundiária. Vários depoimentos destacaram a importância de garantir o título de propriedade para as famílias. É verdade, a gente até comentou sobre isso na primeira parte do programa, né? Sem o documento da terra, fica muito difícil conseguir financiamento, fazer melhorias na casa. Exato. E o problema é que o Mato Grosso tem um longo histórico de ocupações irregulares, É um segmento. torna essa questão ainda mais complexa. E a gente viu isso refletido naquele caso da terra prometida, né? Uma área supervalorizada perto do centro político de Cuiabá, que está toda enrolada em disputas judiciais. Pois é. E esse é um problema que, infelizmente, se repete em várias partes do Brasil. A falta de regularização fundiária, ela gera insegurança jurídica, conflitos sociais e impede o desenvolvimento urbano ordenado. A verdadeira nó cego. Mas e aí? O que o governo está fazendo para tentar desatar esse nó? Teve algum programa específico citado nos debates? Sim. O programa REUB, que significa Regularização Fundiária Urbana, foi bastante mencionado. Ele busca facilitar o processo de regularização, dando segurança jurídica para as famílias e permitindo que elas acessem políticas públicas de habitação. E como funciona esse REUB na prática? Ele realmente simplifica o processo? Ele tem duas modalidades. A REURB-S para áreas ocupadas por famílias de baixa renda e a REURB-S para áreas ocupadas por famílias com maior poder aquisitivo. A ideia é simplificar o processo, reduzir a burocracia e garantir o direito à moradia digna para todos, independentemente da renda. Parece uma iniciativa importante, mas pelo que a gente viu nos depoimentos, a crise habitacional é um problema com muitas camadas, né? Que exige uma série de ações, não só do governo, mas também da sociedade civil. Com certeza não existe solução mágica. A gente precisa de políticas públicas eficientes, investimento em infraestrutura, participação da comunidade e, principalmente, vontade política para enfrentar essa questão de frente. E por falar em vontade política, teve um debate bem acalorado sobre os investimentos do governo em habitação, né? Sim, alguns participantes criticaram a falta de recursos para o setor, argumentando que o governo estadual tem priorizado investimentos em infraestrutura rodoviária, enquanto a questão habitacional fica em segundo plano. E qual a posição do governo em relação a essas críticas? O governo defende os investimentos que tem feito em programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida e o Ser Família Habitação. Eles argumentam que os recursos têm sido direcionados para áreas prioritárias e que os resultados têm sido positivos. Mas, pelo jeito, a discussão sobre a destinação dos recursos públicos ainda vai longe. Pelo visto, o debate está só começando. E aí? O que mais a gente descobriu nessa imersão na crise habitacional? Acho que um dos pontos mais importantes que a gente precisa destacar é a força da comunidade na busca por soluções.
A gente viu exemplos de projetos inovadores, de pessoas que se organizam para lutar por seus direitos, de líderes comunitários que se dedicam a melhorar a vida das pessoas. Verdade. Esses exemplos mostram que, mesmo diante de um problema tão complexo, a união, a criatividade e a persistência podem fazer diferença. Com certeza. E, por falar em união e participação, você lembra que lá no começo a gente mencionou aquela história chocante das casas que derreteram? Sim, lembro. Pois é, essa história nos leva a uma reflexão importante. Quem fiscaliza as obras? Quem garante que os recursos públicos estão sendo usados de forma correta? É verdade. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que o governo resolva tudo sozinho. Nós, como cidadãos, também temos um papel fundamental na fiscalização e no acompanhamento das políticas públicas. Exatamente. A participação popular é essencial para garantir a transparência e a eficiência dos programas sociais. E uma das ferramentas que a gente tem para isso são os conselhos de cidades, como o Conselho da Então, Cidade. os conselhos de cidades são espaços de participação popular na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de desenvolvimento urbano, inclusive a política habitacional. Exato. E é aí que a gente precisa se perguntar: como a gente pode se engajar mais e contribuir para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva? Como a gente pode usar esses espaços de participação para fazer nossa voz ser ouvida? Essa é a pergunta que fica para os nossos ouvintes. Mas antes de encerrarmos o nosso Deep Dive, vamos explorar algumas ideias e iniciativas que podem nos inspirar a agir e a fazer a diferença nas nossas comunidades. Fica com a gente para a terceira e última parte do nosso programa. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre a crise habitacional no Mato Grosso. A gente viu que essa situação é complexa, mas também que existem iniciativas, ideias inspiradoras para tentar resolver esse problema. É verdade. E a gente viu também que a participação da comunidade é fundamental nesse processo, né? Afinal, quem melhor do que os próprios moradores para saber as necessidades e prioridades da sua região? É isso aí. E a gente viu que existem várias formas de participar, né? Desde os conselhos de cidades até associações de moradores, movimentos sociais ou isso. Sim, total. E olha só, uma das ideias que surgiu nos depoimentos da Comissão Legislativa foi a criação de uma rubrica específica, sabe, no orçamento público para investimento em loteamentos populares. Interessante. Me explica melhor como funcionaria essa ideia. Então, a proposta é destinar, uma porcentagem fixa dos recursos que o Estado, os municípios arrecadam para compra de terrenos, desenvolvimento de infraestrutura em áreas destinadas à moradia popular. Seria como um fundo exclusivo, né, para a habitação popular, garantindo um fluxo constante de investimentos para o setor, independente das prioridades, né, de outras áreas. É isso aí. A ideia é blindar esses recursos. Garantir que eles sejam usados de fato para a construção de moradias para famílias que mais precisam. Parece uma ideia promissora. Mas, será que teria apoio político para aprovar uma medida dessas? Olha, aí que entra a importância da mobilização popular. A gente viu que a questão da moradia é uma pauta importante para a sociedade, então a pressão da população pode fazer diferença na hora de influenciar, os políticos. É verdade, a gente não pode esperar sentado que as coisas aconteçam. Precisamos nos informar, cobrar dos nossos representantes, participar dos debates. Exatamente. A democracia participativa é fundamental para garantir que as políticas públicas atendam, às reais necessidades da população. E além da pressão política, o que mais a gente pode fazer para contribuir? A gente viu que o trabalho técnico-social é essencial nos projetos de habitação, Sim. E aí que entram as ONGs, as universidades, os profissionais liberais. Todos podem contribuir com seus conhecimentos, suas experiências para capacitar as famílias, garantir a qualidade das construções. Bulão. Então, além de cobrar do poder público, a gente também pode arregaçar as mangas e se envolver diretamente, nos projetos, compartilhando nosso conhecimento, ajudando a construir moradias dignas. Isso aí. E tem outra coisa importante. A gente precisa combater a especulação imobiliária, que é um dos principais fatores, que contribuem para o aumento do preço dos terrenos, dificultando o acesso à moradia para as famílias de baixa renda. É verdade. Mas como a gente combate a especulação imobiliária? Uma das medidas que foi bastante discutida nos debates, foi a aplicação do IPTU progressivo, que aumenta o imposto para terrenos ociosos ou subutilizados. Ou seja, quem deixa o terreno parado, sem construir ou usar para alguma atividade produtiva, paga mais imposto. Isso. A ideia é incentivar os proprietários a colocar esses terrenos no mercado, ajudando a regular o preço e garantir que a terra seja utilizada, para fins sociais. Faz todo sentido. Castigar quem especula e incentivar quem quer realmente construir moradias, gerando emprego, renda, desenvolvimento para a cidade. É isso. E, olha, teve outra sugestão interessante que surgiu nos debates,
A criação de um programa de assistência técnica gratuita para as famílias que receberem lotes em problemas habitacionais. Que legal. Seria um apoio para que elas possam construir suas casas com segurança, com qualidade, mesmo sem ter recursos para contratar um profissional. É isso? A ideia é oferecer orientação técnica, projetos arquitetônicos, acompanhamento das obras, garantir que as famílias tenham acesso a moradias dignas e seguras sem comprometer o orçamento. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse deep dive, hein? Saia daqui com cabeça mil e com certeza de que juntos a gente pode construir um futuro mais justo, com moradia digna para todos. É isso aí. E essa é a nossa missão aqui no Deep Dive. Levar informação de qualidade, despertar consciência crítica e te dar as ferramentas para você se tornar um agente de transformação na sua comunidade. E aí? O que você achou do nosso mergulho na crise habitacional? O que te impactou mais? Compartilhe suas ideias, sugestões com a gente nas redes sociais. Isso. Lembre-se, a luta por moradia digna é uma luta de todos nós. Vamos juntos construir uma cidade mais justa e inclusiva. Valeu pela companhia e até o próximo Deep Dive.